Olá, meus amigos e amigas do Sintonia de Rondônia, mais uma vez nós estamos aqui, dessa vez trazendo mais uma entrevista política. Nós estamos neste momento, as eleições 2026 a todo vapor, e a gente trazendo alguns pré-candidatos, alguns já tem até os CNPJs, enfim, tá a todo vapor. E a gente chegando aqui no Sintonia com mais uma entrevista. Nós falamos que iria abrir espaço para os pré-candidatos, priorizar os pré-candidatos da região do Vale do Jamari. E por isso hoje nós estamos aqui com uma pré-candidata a deputada estadual, é a Águina. Ela hoje está aqui porque quem pediu para que a gente entrevistasse foi um grande amigo nosso, o professor Isaac. Ele me falou dela e pediu para que a gente abrisse o espaço para ela vir aqui falar um pouquinho. E a Águina, ela é do partido União Progressista. Para você se contextualizar, União Progressista é uma junção dos dois partidos, do União Brasil e o PP. Eles que se uniram, fizeram uma coligação, os dois partidos. A gente fala, não é uma federação, fizeram para esta eleição. Isso pode continuar ou não, enfim, mas é para esta eleição. Então ela está no União Progressista. A Águina, ela é da área da educação. Ela mandou para mim aqui uma colinha falando um pouquinho dessa atuação dela, profissional. Ela é formada, deixa eu só puxar aqui, tá difícil para mim pegar aqui, mas agora foi, pronto. Ela é doutora em geografia, especialista em educação, inovação e metodologias. Tem mais aqui ainda. Ela é licenciada em letras, português e espanhol. Estou falando correto, Águina? Qualquer coisa você me interrompe. A experiência dela é professora do ensino básico técnico, servidora pública federal, ex-diretora da extensão do Infro. A gestão, liderança de equipes, articulação de parcerias e conexão entre educação, trabalho e desenvolvimento. Aí valores aqui já é o que ela colocou lá para a campanha: fé, integridade, respeito às pessoas e compromisso inegociável com o dinheiro público. Muito bem. Falei correto aqui, Águina? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Serginho. Obrigada pelo espaço. Agradecer ao meu amigo, professor Isaac, por ter feito essa mediação com a gente. Trabalhamos ali no IFRO Campos Ariquemes. E todos aqueles que nos assistem neste momento, uma boa noite, Já estamos entrando à noite, Boa tarde, boa noite. Depende do horário que o povo vai nos ver, Sim. Eu te chamo de professora, de candidata, de Águina, como você se sente melhor? Professora... Candidata, melhor, professora, que agora nós já estamos com o CNPJ, sim, tá? Já foi atribuído. Olha que ótimo. Já a partir de domingo é vento em polpa. Se Deus quiser. Muito bem. Olha, gente, não sei se vocês prestam atenção nesse detalhe, mas está cada vez mais difícil para a gente ter parlamentares mulheres. Isso é no país todo, não é só aqui na nossa região. Você vai nas câmaras municipais, meu amigo, é um desfalque total. As grandes maioria das câmaras, no máximo 2 parlamentares mulheres. E quando você vai olhar o número de eleitorado no país, o feminino é maior, São 52, quase 53% de eleitorado feminino. Então, assim, não dá para entender o porquê que é desta forma, mas ainda a política ainda é muito masculina, Quando se fala num geral. Candidata, nós hoje estamos aqui te recebendo porque a gente quer entender um pouco, do que você pensa para a política. Você me falou que já esteve na política no passado, já concorreu o cargo de executiva, é isso? Sim. Conta um pouquinho para a gente por que chegou a se interessar pela política. Então, Serginho, assim, nós vamos falar acerca daquilo que nos trouxe aqui. Todo o trabalho de cuidado de mulher, aquilo que uma mulher tem que fazer, porque a gente acaba sendo culturalmente trabalhada para isso, Cuida dos filhos, cuida da família, e dentro desse trabalho a gente entende a demanda da mulher, inclusive até a dificuldade da mulher vir para a política é por causa desse trabalho de cuidado. E eu dentro de uma sala de aula,
dando aula, você vai ver que dentro de uma sala de aula você tem um recorte da sociedade. Sim. Né? Então ali você vai ter alunos de tudo que é classe social, toda representação. E a gente acaba vendo as dificuldades das famílias. Depois de ter cuidado dos meus filhos, ter cuidado dos meus pais e ser uma professora, estar na ativa dele dentro de uma sala de aula, vendo as dificuldades que os alunos têm até mesmo para acessar e permanecer na escola e depois de conseguir também um lugar no mercado de trabalho, foi nascendo um desejo assim de fazer algo mais por eles ali. Então eu assumi dentro do Campus Ariquemes, ali no IFRO Campus Ariquemes, a diretoria de extensão, que é um departamento que leva a qualificação profissional para o arranjo produtivo local e para o mercado de trabalho. Em que ano você assumiu ali? Em 2019. Na verdade, quando eu entrei no IFRO em 2016, lá por Guajará-Mirim, eu já assumi esse departamento. Então, desde quando eu estou dentro do IFRO, atuando com qualificação profissional. Por isso que a gente fala extensão, é porque a gente rompe os muros, as paredes da instituição e vai onde o povo precisa. E com essas andanças, levando aí qualificação profissional, assessorias, nós acabamos descobrindo o quanto o município e o Estado pode participar no processo de modelagem econômica. O que é isso? É a forma que a gente ganha dinheiro. Então, entendendo isso, acabou surgindo o convite para ser candidata a prefeita de Ariquemes em 2024. Tive essa experiência, né? Você saiu pelo qual partido? Eu saí pelo MDB. Ah, sim, pelo MDB. O convite veio pelo MDB. Porque, até então, o IFRO recebe recursos vindo do MDB, recebia, ou recebe ainda, acho que está recebendo, que eu não estou mais à frente, estou falando que eu não sei porque eu não estou mais à frente do departamento, né? Não é que recebe do MDB, é que um político do MDB tinha essa bandeira de destina. Entendi. Então, por causa disso, eu acabei atuando em diversos segmentos da sociedade, em diversas cadeias produtivas, e isso projetou o nome. Quando eu recebi o convite, eu fui analisar minha trajetória de vida, o que eu fazia em sala de aula, o quanto um professor contribui para a formação de cidadãos, compreendendo todas as dificuldades que nós temos dentro de sala de aula. Ninguém chega em lugar nenhum nesse modelo de sociedade que nós temos hoje, se não passar pela educação. Exatamente. Então, por causa disso, tive essa experiência, e hoje nós estamos aí colocando... Só que você pegou um momento ruim, porque estava muito... Estava polarizado, Exato, né? Tava polarizado. Entre duas candidaturas. Isso é ruim, porque daí parece que o povo fica meio que assim, né? Não quer ouvir uma... Só que assim, as escolhas do povo, o próprio povo tem que analisar quando ele faz a escolha certa. Né? Eu tenho assim, uma consciência muito tranquila que foi apresentado um nome, porque as pessoas ficam assim, Serginho, falando pra gente, mas você está em partido tal. De partido as pessoas trocam, agora de caráter não. Então nós não podemos reduzir, Agner, eu tenho andado por aí e tenho falado, olha, não me reduza a uma sigla partidária, eu sou muito mais. Não, então, mas esse discurso de partido sim já ficou para trás, eu acho que tomara, é aquela pessoa que já não quer ajudar. Não, vou te falar isso, porque aqui no Montenegro nós tivemos essa besteira. Porque o partido tal, não sei o quê. Adiantou o quê? Nada. Tem que julgar a pessoa. São as propostas. Porque tem tanta gente de alguns partidos aí que são tão aceitáveis, que estão fazendo coisas horrorosas. Exato. E os que estão em partidos... bons partidos que deveriam cobrar um pouco mais de responsabilidade dos parlamentares e que hoje estão envolvidos num monte de BO aí pior do que os outros. Exatamente. Então, o partido não define nada. Não deveria, né? Mas hoje a gente vem aí pelo União Progressista. Nós temos uma proposta, a proposta de Agner Souza, inicialmente a gente coloca um nome confiando que as pessoas vão olhar para tudo aquilo que a vida me construiu, tudo aquilo que Deus me oportunizou, porque eu sou evangélica há 31 anos, então eu não posso dizer diferente, né? Eu não posso pensar diferente. Eu quero crer que hoje o cenário é outro, eu trago uma proposta no legislativo. Tá, mas vamos só com calma aqui. A sua experiência de 2024 somou na sua vida para você entender um pouco mais da política? Você saiu gostando um pouco mais? Olha, é assim, eu gostei do chão de rua, eu gostei de visitar, eu gostei de ouvir a população. Isso é atrativo. Feedback isso é atrativo. Agora, a gente tem um jogo dentro da política hostil, que algumas pessoas faz questão disso ser pior. Justamente porque te vê como ameaça. Ninguém chuta cachorro morto. Exato.
Quando alguém percebe que você é potência, ele começa a trabalhar contra aquilo ali. Ele tem interesse. E na política tem muita covardia, né? Muita covardia, muita injustiça. Os bastidores é doído. O bastidores é doído. Mas quem faz os bastidores... Quando alguns reclamam, a população tem que entender que o comportamento eleitoral precisa mudar para a gente ter outras respostas. Porque a gente vê uma reclamação tremenda. Ariquemes, por exemplo... Mas o político, município... você não acha que o político é o reflexo do eleitor, não? Com certeza! Porque o eleitor... Hoje, eu fico olhando uns debates que não tem lógica. O camarada defendendo o que não tem defesa. Não tem defesa, mas eu já entendi como que funciona um jogo. Eu já entendi. Só que assim, olha só, o Serginho, eu moro em Ariquemes. Eu morei em Jaru 28 anos, eu estou caminhando aí para quase 12 anos em Ariquemes. Tá? Sim. Então vamos lá. Quando a gente olha que Ariquemes hoje vem utilizar o sistema de saúde de Montenegro, a gente fica assim, oi? Olha a arrecadação de Ariquemes, olha o número da população de Ariquemes para poder vir utilizar aqui. Depender daqui. Não, e a representatividade a nível estadual que Ariquemes tem. Estadual. Né? São vários deputados ali. Sim. E a influência ali é muito grande. Sim. Então, assim, o que se arrecada, ainda poderia arrecadar mais, tá? Sim. Poderia arrecadar mais. Eu não estou dizendo de aumentar impostos, eu estou dizendo de aumentar a produtividade. Estou dizendo de dar empregabilidade, estou dizendo de mudar a vida do cidadão, porque hoje você sabia que o empreendedorismo é uma resposta para o desemprego. Exato. Não tem emprego para todo mundo, então vamos empreender. Exato. Aí você vai encontrar pelas ruas muita gente vendendo pão, biscoito. Está errado? Não, o trabalho digno todo trabalho digno é bem-vindo. Mas a gente precisa ajudar essas pessoas, fazer com que a economia local ela venha girar, ela venha funcionar, ela venha alavancar através de qualificação profissional. Dá para se organizar com a matéria-prima que já existe. Já. Porque todo mundo come todo dia, tem que pagar um aluguel, é uma moradia, a gente tem todo dia. Então a nossa despesa fixa, ela é contínua, né? Então a gente precisa dar condições para as pessoas subsistir, para as pessoas se manter. Agora, o que não pode também é ter um grande grupo que está sendo beneficiado e não está vendo o que está acontecendo com o pequeno. Mas na verdade não tem interesse, né? Não tem interesse. A política, ela virou um negócio, um modelo de negócio de cada um particular. Eles usam a política para melhorar a vida deles. É o que está acontecendo hoje no país todo. Porque quanto mais o povo está à mercê, mais promessa tem condição de ser feitas. Sim. Você concorda comigo? Sim. Vamos aqui. Nós temos hoje, você está falando de Ariquemes, que hoje, vamos dizer assim, é a capital da região do Vale do Jamari. Exatamente. Certo? Só que quando você olha Ariquemes, já está começando a ficar travada. Ariquemes veio desenvolvendo, chegou num ponto que por causa dessa política ruim, sim, ela está meio que estagnada. Hoje, o Ariquemes está sendo tocado com aquilo que vem de contrapartida de governo. Só que ela tem um potencial grande. Ela é diferente dos outros municípios. Ela tem 9 municípios que despejam ali dentro, cara. A posição geográfica de Ariquemes isso aqui não é crítica à atual gestão. Eu estou dizendo que começou a estagnar. E isso nós temos que abrir o olho. Quem é da região do Vale do Jamari tem que abrir o olho, porque a gente depende de Ariquemes. Não, eu critico a atual gestão. Eu critico não a pessoa, a gestão. Sim. A minha conversa aqui nunca é sobre pessoas, é a gestão. Exato. Ariquemes já foi a 2ª economia e hoje está disputando a 5ª no estado. Exato, é o que eu estou falando. Nós estamos falando aqui de realidade, sim, não é de paixões. Não. Inclusive a paixão é irracional, né? O apaixonado, ele não pensa. Verdade. Ele não pensa. E aí, quando você olha o ariquemense ali, ele está deixando, ele está indo embora. O número de pessoas que foram embora para Vilhena. Vilhena já ultrapassou Ariquemes em número de população. Né? Então, quando você olha, grandes cursos passaram na porta de Ariquemes. Por tudo que eu estudei, e assim, sabe, ô Serginho, pela formação que a vida me proporcionou, hoje ser uma doutora em geografia, eu pego as coordenadas geográficas, meu amigo, eu estudo e eu comecei a pensar, onde mais no estado de Rondônia a realidade é semelhante à de Ariquemes? Então eu comecei a ver quanto outros municípios também sofrem com a má administração do recurso público, né, o benefício de uns determinados grupos. Tem grupo aí que está favorecendo quem está em alguma posição privilegiada, que esse também tem que ser investigado. Mas por que o problema está sendo escancarado aí, você quer bater palma para isso e dizer que é mentira? Se nós desacreditarmos os nossos órgãos de controle... É o que eu falei, a política virou um negócio. Se o camarada estiver obtendo algum tipo de lucro, de vantagem com aquilo, para ele está ótimo. A política ficou isso. Isso é ruim.
Você vê que hoje os camaradas estão ali na política há 200 anos e o projeto deles não é parar. Não. É lançar o filho, o neto, sobrinho. Infelizmente, isso cara. Mesmo. Né? É isso mesmo. Ariquemes, hoje nós temos um número altíssimo de crianças que nascem vivas e morrem. É a maior desde 2010, a maior taxa. Aí eu fui buscar, porque essa taxa, lá no site Primeira Infância Primeiro, mostra isso a nível estadual. Mas por que Ouro Preto morre 1? Cacoal morre 8, Vilhena morre 13, Porto Velho morre 13, por que Ariquemes morre 21? Aí eu fui levantar isso, porque isso a gente chama de cartografia. Fui levantar. Falei, mas por quê? Que falta de cuidado é esse interesse com o ser humano a partir do momento que nasce. É o desinteresse pela vida quando ela nasce. Aí eu vou ali, posto uma foto com uma grávida, dou um enxoval ali e tá tudo bem. E a população... Mas você fala que aumentou a taxa de mortalidade infantil? Aumentou a taxa de mortalidade infantil. Nos últimos 10 anos, se você for lá no site Primeira Infância Primeiro, que é um site do Ministério da Saúde, ele que coloca os painéis, é atualizado por lá, você vai encontrar. Essa taxa, até 2024. 2025, ela deu uma caída, melhorou um pouco, mas mesmo assim, ela ainda é muito alta. Ainda é preocupante. É preocupante. E outra coisa... Mas o que você acha que é o fator? São vários fatores, a gente não pode afirmar um só, mas... Se eu fosse uma gestora, eu ia acompanhar mais de perto o trabalho que é entregue para a população. Porque, tem muita gente que é gestora e que está nos cargos, quando é para ter seus filhos, ele vai para o privado. Ele não usa o serviço que ele entrega para a população. Não usa a rede pública. E nem de educação, nem de saúde. Mas você concorda comigo que deveria ser proibido? Todo gestor público, qualquer parlamentar, o filho teria que estudar na rede pública? Exatamente. Ou ter o atendimento de saúde, enfim, do SUS. Porque se não está bom para o filho dele, por que para os outros está... Não, mas espera aí, parece que nós somos duas categorias de pessoas? É. Não, tá errado. Então, esse é um dos motivos. Eu criei meus filhos sozinha, Serginho. Eu cuidei e enterrei meus pais sozinha, ali em Jaru. Eu sou uma mulher hoje sozinha. Eu sei a importância de uma família unida, uma família junta. E quando a gente olha o que é um sonho, o que é uma expectativa de uma criança. E depois, quando nasce, é outro problema. Porque a lei diz que de 0 a 3 anos, a criança pode ser recebida numa creche. Não tem creche para todo mundo. É de 0 a 3, não é acima de 2 anos. Quase 40% da mulher rondoniense, vou deixar falar só de Ariquemes, que o problema é estadual, né? Uhum. Quase 40% das mulheres de Rondônia que têm filho de 0 a 3 anos seria economicamente ativa se houvesse creche. Mas não é pegar uma criança, colocar na garupa de uma moto, que é o que a gente vê, né? Atravessar a cidade para arrumar uma creche lá no outro bairro. O Serginho e aqueles que nos assistem, preste atenção numa coisa, num dado importante aqui. A arrecadação do nosso estado, do estado de Rondônia, o nosso PIB, tudo que nós temos de riqueza, são 80 bi ano. 80 bilhões por ano é o nosso PIB. A arrecadação, aquilo que a gente arrecada de impostos e taxas, né, são 18 bi. Não dá para cuidar do povo? Se fizer uma reforma política, daria. Aí, Serginho, o que é que a gente vai encontrar? Porque o povo só pensa em reforma tributária, reforma política, não, reforma política. Hoje, o que corrói o país, eu vou além, é a política. Sim. Hoje é muito exagerado o custo com o sistema político. E a per capita, o que cada um recebe via ano, né, que cada um recebe? O rondoniense, pelo valor da per capita a nível nacional, o rondoniense trabalha muito e ganha pouco. Isso é uma realidade. Então, nós temos riquezas e mais riquezas. Nós temos muitas forças produtivas que podem ser exploradas. Mas o eleitor precisa mudar o seu comportamento, porque não tem político sentado numa cadeira que o eleitor não colocou lá. Hoje você está aqui falando comigo de uma visão de uma pessoa que está de fora, tem vontade de entrar, para debater essas pautas mais sociais. Sim. Vou usar essa palavra, essas pautas mais sociais. Porém, quando você assume o cargo, a 98% são assim. Quando eles assumem o cargo, aí eles mudam, eles falam, não, vamos do jeito que dá certo. O que é que dá certo? É a troca, através de emendas. E a região tá lá nós mandamos tanto, mandamos um trator, mandamos não sei o quê. Aí eles pegam o dinheiro do povo, que já tem que ir pro povo. Já tem que ir. Aí eles mandam pro povo, para associações, não sei o quê, e seguram algumas lideranças.
Quando chega na hora da eleição, eles têm 500 votos num canto, 400 no outro, 1.000 no outro, e garante o mandato. Então, por que é que eles vão perder tempo debatendo pautas polêmicas? Não vai. Não assim, vão. O eleitor aprova isso. A pior figura desse cenário é o tal da liderança. Por quê? Porque onde você vai conversar com ela, ela quer um valor para ela trazer aquele público para você. Aí ela já está fechada com alguém. Está todo mundo fechado com alguém. Eu não tô falando que é de todos que é assim, não. Eu estou dizendo que existe, isso é um negócio. Então, com isso, eles não têm a preocupação em colocar, em dar saúde, educação de qualidade. Não, eles mandam aquilo que a lei obriga, né? Aquele assim, percentual lá tem que vir, não tem outro jeito. Eu venho com uma proposta assim, de gente preparada e economia forte, porque eu trabalho sim, eu penso assim nessa causa social e eu não acho que de jeito nenhum que a gente tem que colocar o povo para depender da máquina, não. A máquina satura, não aguenta. Né? Não, a gente tem que qualificar o povo, por isso que eu trabalho com qualificação profissional, qualificar o povo, para o povo qualificado fazer com que as cadeias produtivas venham alavancar, impulsionar essas cadeias, mudar essa realidade. Dá condição para o produtor, dá condição para quem está na ponta, né? O Estado, os municípios e o Estado têm que participar do modo operandi que está plantado hoje, que está funcionando hoje, que precisa da intervenção do Estado nas cadeias produtivas, pegar o pequeno produtor e segurar a mão dele. Então a gente precisa aumentar a produtividade, sabe? Porque produção, os grandes já produzem. A gente tem uma distribuição de renda muito mal no nosso estado, no Brasil, mas aqui também, né? Se você vai olhar nos rankings nacionais, Rondônia está sempre liderando os piores rankings. Essa privatização da BR. Agora vamos privatizar o Rio Madeira. Então, eu discuto pauta social, mas eu discuto economia. Eu não consigo ver gente com saúde. Ô Serginho, tem gente com problema de saúde, com depressão, chorando aí pelos cantos, porque não consegue tratar da saúde, não consegue colocar comida na mesa, educação para os filhos, de qualidade. Tem gente dessa condição aí, se ele estiver sendo bem servido com propostas para ele avançar, sabendo que o Estado cuida dele, não tem gente doente nesse sentido não, meu amigo. A questão é, as pessoas estão desesperadas para dar conta de cuidar dos filhos, de cuidar da família, de ter uma porta de emprego, de colocar comida na mesa. A saúde, quantas pessoas que você vai no Sistema Único de Saúde estão lá, quebrada, fraturada, dias e mais dias, sem condição, sem um exame. A saúde do homem, a saúde da mulher, sem assistência adequada. Ô Agna, mas deixa eu te perguntar aqui, porque você está querendo entrar no parlamento estadual. Emendas parlamentares. Hoje os deputados têm uma cota que é uma das maiores do país. Cota de emendas parlamentares. Ou seja, recurso que o governo é obrigado a repassar para os deputados para eles atender as bases. E pior, aí eles aumentaram esse percentual. Aí entrou o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o IPAM, e fez voltar. Voltou ao normal, porém, dentro daquele normal que já está exagerado. Para manter isso, sai de onde esse dinheiro? Das costas do produtorzinho. E o camarada que vai tentar tocar uma empresa. Esse é que vai bancar esse sistema todo. Aí, quando chega na casa para votar, ICMS, aumenta não sei de quê, não tem jeito, vai ser aprovado, porque eles não vão cortar esse vício que existe, que é fazer bonito com dinheiro público. Ninguém mais quer ser um político de resultado nas pautas que realmente vem favorecer a população no sentido de melhorar a vida dele. Como que eles vão votar contra se eles não enxugam isso? Chega para um deputado hoje e fala assim, olha, nós resolvemos aqui, todos os eleitores, nós vamos votar, mas nós queremos que vocês cheguem lá e reduzam o salário de todo mundo, geral. Os gastos da Assembleia, não precisa desse repasse todo, vamos diminuir. Lá no Congresso, a mesma coisa, vamos diminuir tudo isso aqui, gente. Porque hoje é um absurdo. A despesa de um gabinete. Você vê aqui na entrevista com que carro? Carro seu? É. Aí quando você ganha para deputado, você tem que alugar um SW4. Aí você já nem compra. Você vai alugar um SW4. Por quê? Porque daí vai pagar um absurdo de aluguel, infelizmente, mas o cara já não vai andar mais no carrinho dele particular, tem que ser uma SW4. Aí ele contrata um camarada lá não sei onde, ele tem que dar um carro pro cara rodar também. Quem tá bancando isso? O povo. Aí ele vem visitar, que nem você vê aqui, com 2 assessores, só quando você for deputado você vai vir com 4. Cada um com a diária para andar nos municípios, cada um com a diária, comendo, bebendo, pernoitando nos hotéis, com diária
paga pelo povo. Como é que vai diminuir imposto se não corta lá na fonte? É a reforma política que tem que existir. E é por isso que agora é momento, se 2026 não houver mudança no comportamento do eleitor, o Estado vai colapsar. Se você assistir as Não vai porque eles vão repassar a responsabilidade para o produtor pagar mais. É assim, cara. Não tem outro caminho, a não ser tirar das suas costas. Mas aí, assim, é por causa disso, Serginho, que as pessoas, aqueles que nos assistem, precisam pensar para onde é, porque sabe o que é o interessante agora? O meu voto, o teu voto, o voto de quem nos assiste, o voto do grande, o voto do pequeno, o voto daquele que tá lá na rua, lá sem condição nenhuma. É tudo igual. Tem o mesmo peso. Mesmo peso. Então, assim, você tem que... não me interessa por política. Política é a tua vida. Estão decidindo por você. Exato. Entendeu? Estão decidindo por você. E nós, mulheres, como você falou no começo aí, se nós, mulheres, não votarmos em mulheres para equilibrar essa representatividade, vai continuar morrendo mulher e criança sofrendo violência aí sexual. Meu município estava em terceiro lugar, agora está em segundo no Brasil. No Brasil. Onde está escrito isso? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, publicado em 2025, mostra que Ariquemes está em terceiro lugar no Brasil, Vilhena em quarto, Porto Velho em quinto. Só que lá em Vilhena fizeram um trabalho, porque esse ano Vilhena saiu desse ranking, Ariquemes sobe para o segundo lugar e Porto Velho continua em quarto. Então, veja só. Porto Velho dá o dobro de Ariquemes, né? Pois é, mas mesmo assim... De população. População. Porto Velho acho que tem quase 500 mil habitantes, né? Mas, de qualquer maneira, olha o ranking, olha a condição. E como é que vai dizer que está tudo bem? Não é possível. Que isso? Está bem aonde? Na sua casa, quer dizer, na casa do próximo não te interessa. Mas é porque a política saiu do objetivo principal, né? O objetivo principal da política é atender o pequeno, o menos favorecido. E, infelizmente, hoje mudou isso aí. Virou um negócio de algumas grandes famílias que hoje estão mandando. Mas se você é bem resolvida, né? Profissionalmente, enfim, você não tem muito problema. Você entra na política agora sabendo que o trem está todo derramado. Você não tem um pouco de receio de chegar lá e você ser só mais uma e ser voto vencido? Porque às vezes, as pessoas me enchem tanto o saco para ser candidato e eu falo, vou fazer o que lá? Se o eleitor não quer mudança. Olha, é o seguinte, eu sou muito a favor da minha consciência. Eu acho que o voto tinha que ser consciente. Se eleita, se eu chegar lá, pode ser que eu nunca chegue, mas eu vou denunciar sempre. Porque isso que eu tô falando já é uma denúncia. Você já tá atuando, né? Eu já tô atuando, eu já tô falando. Pra quem quer ouvir, porque tem gente que não quer ouvir. Você tá alertando, né? Exato. Ele não quer ouvir porque talvez a dor não chegou na casa dele ainda. Né? Talvez ele não precisou. Mas é bom que chegue. Porque o ser humano ele só é moldado na dor. Infelizmente. As pessoas não têm pouca empatia, né? Chegando lá, se eu chegar lá, Deus me colocar lá, porque não tem autoridade que sente numa cadeira dessa, não foi Deus, seja para abençoar ou seja para castigar. Quem está sentado aí, que muitas vezes, Deus me colocou aqui, porque tem muita gente que abre a boca para falar de Deus, não devia nem abrir. Não sabe quem é? Quem sabe quem é Deus não fica com a Bíblia na mão, tirando foto e colocando na rede social para convencer ninguém, não. Não precisa disso. Não. Né? Quem conhece Deus sabe que não. Chegando lá, Serginho, a gente fala daqui do que a gente vê de fora. Agora, a fisiologia, como a coisa funciona por dentro, é só estando lá para a gente saber. Só estando lá. Mas hoje eu tenho 55 anos de idade. Todos que me conhecem, as pessoas que me conhecem ao longo desses anos, porque eu cheguei em Rondônia em 87. Sou de Minas, cheguei aqui em 87. A gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente escolhe onde a gente mora. Exato, então, a minha vida foi construída aqui. A minha história está aqui. Eu poderia ir embora, porque eu não tenho família aqui. Minha família mora toda fora no Brasil, né, há anos. Poderia ir, né? Eu já deixei meus pais ali em Jaru, meus filhos já estão crescidos. Mas não, eu aprendi a amar essa terra, a respeitar esse povo, e eu não consigo me ver fora daqui. Então, estando ali, pode ser que eu chegue lá, eu tenha um mandato, por não fazer o jogo do sistema. Mas não é bater contra o sistema, não. É levantar discursos de modificação. Exato. Aí fica com a população. Porque o que acontece, que você está falando, é muito real. A gente vinha hoje de Ariquemes para cá, conversando, porque hoje nós estamos andando aqui em Montenegro, amanhã nós vamos estar andando em Montenegro num lugar pequeno.
pequena, uma cidade pequena, mas de uma força produtiva muito grande. Graças a Deus. Muito grande. Porque eu estou estudando o município, eu estou estudando o Estado para propor modificações. E hoje a gente vê aí, por exemplo, a nossa pecuária, o gado de leite, o gado de leite que está com mais problema, né? A gente precisa pegar na mão do pequeno, porque o grande, eu preciso fazer com que o grande tenha incentivos fiscais para a gente promover industrialização daquilo que a gente faz em grande escala. Mas aquilo que é do pequeno, eu preciso ajudar o pequeno. Se eu não pegar, como é que vai ser? Exato. E aí o município depende do pequeno, o Estado precisa do pequeno. E a geração de emprego hoje é a agricultura familiar. É a agricultura. A grande maioria. Não tem... E se você olhar assim, o que o município, o que o Estado e os municípios participam do alavancar a economia, é perto do que poderia, é muito pequeno perto do que poderia ser feito. Eu acho a nossa arrecadação boa, mas poderia ser muito melhor se a gente pegasse esses que estão precisando que as suas cadeias sejam impulsionadas, onde precisa de um implemento, onde precisa de uma correção de solo, onde precisa levar um melhoramento genético, onde eu preciso pegar o comércio também, ajudar o comerciante a manter as portas abertas. Eu preciso entender a necessidade do povo. Eu preciso parar, o eleitor precisa parar de escolher só gente que tem dinheiro, entendeu? Escolha gente que tem capacidade de identificar o problema e promover resolução do problema. É resolução. Não adianta eu chegar aqui na BR e ficar gritando os problemas que tem na BR. Vai lá, resolve, rapaz. Tu tem um mandato na mão. A política ela não é para briga, ela é para você discursar, e você vai discursar, tem ali 10 parlamentares, você não vai vencer eles na força, não. Mas se você fizer um discurso coerente para convencer a começar a mudar o posicionamento, a ideia, a visão que eles têm, porque às vezes muitos ali estão exatamente precisando que venha um alerta. Eu vou te falar, não quero que você cite nome de político aqui, que eu não quero dar direito de resposta, mas tem um camarada que, quando ele vivia falando um monte de besteira, teve a oportunidade de fazer a diferença quando chegou na política, um mandato maior e tal. Quando chegou lá, fez exatamente igual aos outros, para pior. Isso me revolta. Ah, mas eu sozinho não consigo mudar. Tudo bem, cara. Só que quando você entra num parlamento, você precisa entender que se você quer mudança, você tem que convencer os demais. Você precisa estar ali, trazendo, pessoal, olha aqui, ó, se a gente fizer assim vai dar certo, nós vamos ter esse resultado. Você tem que ter esse poder de convencimento, porque senão você só vai ser só mais um mesmo. E é o que acontece muito hoje. Eu fico, às vezes, um pouco desanimado com a política justamente por isso, porque quando chega um novato lá que a gente tá botando um pouquinho mais de, ó, agora acho que vai dar uma diferença, não dá nenhum contraste, porque a pessoa chega lá e segue o mesmo roteiro dos outros que estão lá. Serginho, o parlamento, a parla, é o meu poder de argumentação. Não é o meu poder somente de falar. Não é de falar, apagar e fala. É de argumentar. É a arte do convencimento. Por isso é o parlamento. Eu preciso identificar um problema, saber identificar um problema e pensar como é que eu vou resolver esse problema. E aquilo que eu trago como um estudo de viabilidade para a resolução daquele problema, ter a menor margem de erros possível por estudos técnicos responsáveis, feitos por pessoas qualificadas, que têm a condição de dizer, a curto prazo nós chegamos aqui, a médio prazo nós resolvemos ali, e a longo prazo isso aqui está pronto. Então me dá um projeto de curto, médio e longo prazo. O que a gente faz decide no coração, se apaixona. O apaixonado ele é irracional, né? Porque tem alguém que consegue fazer um tipo de trabalho necessário até o trabalho, porque a denúncia ela é necessária. É denunciar, entendeu? Mas eu só tenho todo esse aparato de denúncia porque eu tenho um problema demais. Se os problemas começar a corrigir, eu perco o lugar. E, na verdade, eles querem que continue exatamente daquele jeito, porque para ele ter a pauta dele, que o negócio dele é gravar para acontecer na rede social. Pronto. É igual a gente aqui no jornal. Às vezes tem algumas matérias que daria uma baita de uma audiência. Só que a gente chega no prefeito, aqui, prefeito, ó, o problema está aqui. Dá para resolver? Até amanhã eu resolvo. Então, beleza, até amanhã, se for até amanhã, não precisa fazer a matéria. A gente não faz a matéria porque resolveu o problema. O objetivo é resolver. Resolver. Já tem gente que não, que atura porque ele quer
é o populismo. Quanto mais pior para ele, melhor. Que ele só tem aquilo para ele aparecer. E o pior, Serginho, assim, que as pessoas têm que olhar e falar assim, olhar para você, eu vou dar um exemplo aqui, você é o nosso parlamentar, olhar para você, com tudo que você fala e faz, a sua vida pessoal, a sua vida pública, o seu desempenho no seu mandato, esse me representa. Então você tem que dar uma olhada no que está te representando. Uhum. Porque a educação continua precisando, a saúde continua precisando, o pequeno produtor continua precisando, o grande precisa de incentivos fiscais para ele continuar mantendo as suas portas abertas, o comércio precisa de intervenção para que ele continue com as suas portas abertas, a gente precisa gerar renda, a gente precisa de empregabilidade, porque senão a criminalidade vai aumentar. Não pode ficar concentrado só em alguns, né? Não, todo mundo come todo dia. Agna, mas me responda, você é de Ariquemes, você sabe que ali o espaço de vocês ali é bastante, como que eu posso dizer? Tem umas figurinhas carimbadas ali que eles jogam pesados, né? Eles têm padrinhos, eles têm patrocinadores, eles têm empresários que investem, eles têm fundo partidário, eles têm uma galera e, enfim, já estão nesse negócio há muito tempo. Como que você pensa em se destacar no meio dessa galera toda para conseguir o número de votos necessário para chegar lá na Assembleia? O chão de rua ele é importante. A rede social é boa e tudo, a gente precisa ir. Hoje ela está sendo destacada aí como um canal onde mais se é massificado a proposta do candidato. Mas, Serginho, o que eu vou me esforçar é no chão de rua para olhar dentro do olho do eleitor. Eu quero olhar no olho dele. Ele não pode estar satisfeito com o que ele está vivendo. Então, você quer atingir aquele eleitor que está insatisfeito. Se eu pudesse, se eu conseguisse. Eu estou falando isso porque, por exemplo, horário. Mas tem o horário eleitoral. Infelizmente, horário eleitoral, você não vai conseguir, a esse prazo curto, falar com todos. Até porque as pessoas não assistem tanto o horário político, né? Ainda mais do governador, até que o povo ainda presta mais atenção, do presidente, mas do parlamento o povo meio que ignora, infelizmente. Então fica mais aquelas figurinhas carimbadas, porque ele já tem um poder maior de contornar a situação. Sim. Graças a Deus, através do estudo e da minha vida com Deus, eu sou uma servidora pública federal do quadro permanente do IFRO. Uhum. Então, eu não preciso do salário, porque eu como, bebo e durmo com aquilo que eu consegui me colocar no mercado e na vida. Uhum. Se o eleitor quiser mudança, ele achar que ele pode mudar isso aí, ele tem aqui uma proposta. Ele tem em mim uma proposta. Você se considera de direita ou de esquerda? Eu sou de direita. Você é de direita. Até mesmo porque... Mas você não é aquela direita extremista? Não, porque se Jesus viesse hoje, estava conversando com quem? Você vai me ver conversar com o crente, com o descrente, você vai me ver conversar com aquele que... Eu sou evangélica assembleiana, mas você vai me ver conversar com aquele que provavelmente não está dentro dos padrões, mas se Jesus viesse hoje, estava conversando com quem? Eu estou para resolver problema público. Eu não estou para defender ideologia. Embora se eu falar que eu estou defendendo ideologia, o povo gosta desse discurso. Sim. Não. A Bíblia, o que a Bíblia afirma e o que a Bíblia não me dá autoridade para afirmar, eu tenho que ficar com a Bíblia. Então, quando eu, que crente que sou, serva que sou, mulher de Deus que sou, porque quem me conhece por aí sabe daquilo que eu estou falando, eu tenho um compromisso com a palavra. Então, quando eu não concordo com alguma coisa, é porque a palavra não concorda. Agora, não vem me dizer que a palavra de Deus concorda com o ódio, porque também não concorda. Exato. Não concorda com o preconceito nem com a discriminação. Tá certo. A palavra de Deus manda eu amar. Porque tem pautas que você pode discutir a vida toda que não vai chegar no entendimento. Não, e a pessoa, né, fica assim, entre esquerda e direita eu vou fazer o certo. As pessoas ficam assim, você é de esquerda e direita, de qual linha? Social ou econômica? Porque as pessoas não sabem nem discutir. Porque se você defende... Hoje, por exemplo, a mulher que está sendo violentada, ela é de esquerda ou é de direita? Aí se eu discutir sobre isso, querem reduzir a mortalidade com pauta de ideologia de um grupo ou de outro. Parar? Não, exato. Parar? Humano, agora, né? O modo da economia, o modelo econômico, o modelo a modelagem econômica do Estado, para mim, precisa alavancar. A gente precisa ajudar a resolver os problemas públicos de hoje. Serginho, todo mundo precisa de comer. Todo mundo precisa comer, exatamente. Todo mundo precisa de saúde.
Quem não quer uma casinha melhor, quem não quer, hoje nesse calor que a gente tem de Rondônia, uma placa solar em casa, a gente tem que dar condições para as pessoas. Eu estou dentro disso, eu estou entre esquerda e direita, eu estou para fazer o certo. E o extremismo não leva ninguém a nada, porque todo governo precisa da oposição. Exato. Ah, então quer dizer que se eu não encaixar dentro do molde de alguém, né, aí eu não mereço nem estar viva, porque a gente escuta alguém falando assim, porque se não for um dos nossos, a gente tem que acabar. O que é isso, acabar? Acabar quer dizer o quê? É pessoas que não conseguem lidar com o contraditório, né? Com o e diferente. E são rasos, porque aí já taxa que a pessoa é de esquerda, ou é de direita, ou é dos extremos, porque ele não consegue dialogar. Ele resolve tudo na cabeça dele. Não, e quando a pessoa vem conversar comigo, na esquerda e direita, eu sou centro-direita, estou dentro do União Progressista, que é um partido de espectro centro-direita, que você foi dentro da ideologia partidária, daquilo que está lá dentro do regimento do partido, do estatuto do partido, fala muito bem ali sobre qual é a forma que ele pensa. Eu estou ali, porque creio dessa maneira, creio que é o mais próximo daquilo que hoje a gente precisa. Não suporto os extremos, não estou para os extremos, eu estou para centro, para dialogar com o que mais precisa. Quem mais precisa de quê? Não é trazer o povo para dentro das famosas bolsas, dos famosos auxílios. Não, quem mais precisa de intervenções, precisa de mais saúde, mais educação, mais dinheiro no bolso. Quem está precisando mais? Quais são os problemas que nós temos hoje que estão arraigados dentro da nossa economia? Eu estou para discutir isso. Sim. Agora, não me coloque... Menos auxílio e mais apoio a quem está lá produzindo. Não coloque a Agna Souza dentro de uma caixinha que te interessa. Exato. Você entendeu? Tá. Porque tem gente que vai lá na minha rede social, também não compra seguidor, não. Uhum. E nem compra curtida. É orgânico. E nem compra, é orgânico. Você vive na realidade. Orgânico, eu vivo na realidade. Então, quem está lá é a Agna Souza. Então, assim, alguém vai lá na minha rede social, né, hostilizar. Porque lá votou, ela estava lá no MDB. Porque não sei o quê. Porque vem lá, e às vezes vem xingando a gente. Aí sabe o que eu faço? Alguns comentários eu me entristeço, alguns eu respondo, outros eu excluo, porque é baixo, ele não deve chegar na minha rede para ser hostil comigo. Nós tivemos ontem um treinamento com o Ministério Público, que até falou sobre isso daí, que não dá para ir o machismo, mas é os homens. Infelizmente, é os homens que vão lá xingar a gente. Aí eu vou lá no privado dele, ou no direct dele, e falo assim: que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, abençoe com paz, saúde, que nunca te falte nada e você prospere em tudo. Porque eu quero abençoar. Mas é porque as pessoas... Até essa semana eu tive uma situação de uma pessoa que ele foi no Instagram. A gente estava falando de um assunto, por exemplo, nós estamos falando desse microfone. Aí, nós estamos falando da qualidade desse microfone, tal um exemplo, né? Nós estávamos falando de uma ocorrência policial, mas vou para esse microfone. Falando desse microfone. Aí o camarada vai lá e comenta: porque você é feio, um exemplo. Cara do céu, o que tem a ver com o assunto do microfone? Aí você fala, não, pior, tem mais. Aí vai lá e xinga a pessoa com palavra que não dá nem pra falar aqui. Aí bloqueia essa pessoa, porque essa pessoa ela não está preocupada com o que está sendo debatido. Ela está aqui para caluniar, para difamar. Aí a pessoa fala: você não aceitou minha opinião. Cara, ou é burro ou tem problema, cara. Porque assim... a minha opinião, eu chego a dizer: olha, eu acho que a Agna, nessas pautas dela aí, não está certa. Olha, eu acho que a Ariqueira está 100%. Por causa disso. Ok, nós estamos falando aqui em números. Então não tem como eu chegar aqui e te xingar por isso. Se eu chego aqui e vou te ofender, isso não é opinião. Isso é calúnia. Isso é difamação. Isso é crime. Você dá opinião dentro do contexto do que está sendo dito, não tem problema nenhum. Outra coisa, se você está assistindo a entrevista dela aqui, meu amigo, ela está aqui como pré-candidata a deputada estadual, um espaço democrático. Aquela pessoa que simpatizar, vai concordar, pode vestir a camisa dela, pode ajudar ela, pode... Enfim, eu gostei do jeito dela tá falando aí e tal, vamos apoiar essa mulher. É para isso. Sim. Agora, se você não concorda, se você não gostou, você já tem seu candidato, não tem problema nenhum. Mas isso não te dá o direito de vir ofender a pessoa. Aí tem uns que vai lá no post da gente e fala assim: kkkk, não tem o meu voto. Mas por que você teve o trabalho de sair de algum lugar que você estava para vir no meu material falar que você não vai votar? Então, assim, olha, ok, não quer votar, isso é democracia, bem-vindo. Exato. Bem-vindo à democracia.
Mas é isso, meu amigo, a gente precisa, o eleitor precisa mudar o comportamento, eu acho que a gente tem muita coisa hoje que precisa ser feita, o eleitor sabe disso, né? 2026, são novas oportunidades que estão aí, novos nomes que estão aí. Eu estou num grupo aqui de produtor rural, que eles colocaram lá assim, sem apoio não tem voto, nós vamos votar em quem não tem mandato, porque quem está aí até agora não resolveu. E a sua região é um negócio fora da curva, né? Porque vocês sempre tiveram muitos deputados de Ariquemes. Sim. E aí vocês não têm um hospital regional. Pois é. E aí tem muita coisa que é obrigação, né? Mas eu digo assim, porque a força política, o Ariquemes sempre teve. Ariquemes teve deputado federal. Ariquemes teve senador. 2, né? Teve o Hernandes Amorim, agora o Confúcio. Deputado federal teve o Moreira Mendes, teve o Confúcio também, teve outros, certo? Estaduais, tantos deputados estaduais que tiveram, ou seja, representatividade estadual e federal sempre tiveram. É diferente do município igual o Buritis. O Buritis tem o primeiro deputado agora. Então, por que as coisas não aconteceram em Ariquemes, cara? Por que não evoluiu? Ah, mas evoluiu. Não, evoluiu até um determinado momento. Aonde que evoluiu? Até um determinado momento. Onde evoluiu? Porque você pega os indicadores de Ariquemes, são ruins. Evoluiu onde? Que a gente está perdendo aí. Perdendo até para Jaru. Eu falar até para Jaru no sentido por causa do número de população. E número de população, você sabe que é arrecadação municipal. Mas o centro comercial de Jaru também tá grande. Tá grande. E assim, a cadeia leiteira em Jaru vai bem, obrigada. E a nossa? Pois é. Porque a gente tem um problema aqui, em todo o Vale do Jamari, a gente tem um problema sério na cadeia leiteira. Então, assim, o que Ariquemes precisa, é um dodói do ariquemense essa questão do hospital regional, que já deveria estar lá. Ah, mas o seu, não é meu, não. Depois que está sentado na cadeira, e todo mundo que está sentado na cadeira, é meu, é seu, é de todo mundo. É senador de todo mundo, é governador de todo mundo, é presidente de todo mundo, mas eu não votei. Principalmente o crente, você não votou, mas agora você tem que orar, é Bíblia. Ore pelas autoridades. É Bíblia. O que a gente precisa, entre tudo... No caso, você sabe que o Confúcio, nessa parte, ele foi falho quando ele esteve, né? Poderia ter feito mais nesse sentido. Você não defende. Mas eu não posso defender. Quem quer saber, pergunta do Confúcio, que ele vai explicar o porquê. Como é que eu vou responder pelo outro? Exato. Ele vai contar. Ele vai contar da versão dele. Agora as pessoas querem que um responde pelo outro. Hoje eu estou do lado de Silvia Cristina, Mariana Carvalho, Wildon Chaves, Cirone Deiró e estou apoiando o deputado Thiago Flores. Thiago Flores tem discutido essa questão do hospital regional, né? Mas você sabe que não depende apenas dele. Ele tem todo um fluxo para as coisas acontecer dentro do Estado. Então, eu acredito que a gente precisa de um governo que abrace essa proposta, porque a gente precisa, para isso acontecer, a Secretaria de Saúde tem que falar, vai acontecer. Mas dá uma olhada aí, quem foram secretários de saúde também, durante o período dessas gestões que passaram aí, por que não aconteceu? Vamos descobrir coisa. A gente tem que parar de jogar culpa em um só, porque te interessa. Quer ser justo? Então busca tudo. Bota todo mundo no balaio. Exato. Porque tem gente aí que não permitiu. Né? Não vou falar não, porque não me interessa falar nome. Tô aqui para falar de mim. Exato. Eu acho que não é defesa. Não. Depois que você tem um mandato, acabou, meu amigo. Todo mundo pode cobrar. Não, e outra coisa. Sentou 4 anos, não resolveu, manda tchau para essa pessoa. Agora, esse negócio de ficar recebendo tapinha nas costas e sorrisos, gentilezas improdutivas, que faz que a coisa esteja do jeito que tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque nosso tempo rendeu tanto papo aqui que... Acabou toda a entrevista. Deixa eu te perguntar. Por que você é da educação, lógico que você é do quadro federal, mas por que a educação parece que não tem tanta união quando é para eleger parlamentar? Você consegue me responder isso? Eita, é isso aí que todos os parlamentares vêm falando comigo, a gente passa pela educação para discutir isso daí, sabe, pessoal? A gente precisa mostrar essa união, a gente precisa mostrar que... E em todas as esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Sim. A gente precisa apostar em pessoas da educação, porque a educação está passando por momentos difíceis, muito difíceis dentro da educação. A gente tem um número muito grande de alunos neurodivergentes, muitos alunos especiais, muitas famílias que estão desestruturadas, aí aparece o famoso currículo oculto, que leva a essas interferências para o processo de ensino-aprendizagem na vida do aluno. É muita coisa dentro da educação, mas realmente,
Serginho, eu não consigo te responder. Você já trabalhou dentro de sala de aula? Porque tem muitos... Não, eu estou dentro de sala de aula. Agora eu estou afastada. Entendi. Mas eu estou dentro de sala de aula. Porque tem muitos que falam, eu sou da educação, mas nunca entrou na sala de aula. Sempre ficou no administrativo. Você conhece esse... Administrei recurso público. Eu sei como é que funciona o recurso público. Tá? Mas sala de aula. Sala de aula. Um recurso considerável você administrava? Ali dentro do IFRA, quando você está na gestão, você vai contribuir dentro daquilo que é destinado, que é a matriz orçamentária do campus, né? Então, Campos Ariquemes ali em torno de 5 milhões naquele tempo. Não. Né? É um valor considerável. É um valor. Você participa de tudo isso, né? Porque o IFRA são 5 diretores, eu era uma do departamento de extensão, porque tinha pesquisa, ensino, o dia de administração e a direção geral. Olha, a área da educação, ela é essencial para tudo, porém está num momento complicado. Sim. Porque os professores estão dentro de uma sala de aula falando para quem não está preocupado em ouvir. Não estão mais conseguindo dialogar, conversar, fazer com que o aluno consiga concentrar. Isso toda a população hoje está com essa dificuldade de concentração. Porque ficam aqui, é tudo muito rápido, você não consegue concentrar em nada mais. Hoje você não consegue decorar uma música mais. Porque passa tudo muito rápido. Aqueles que realmente se preocupam, que tentam conversar com o aluno, tentam pegar a dor do aluno que está com problema em casa, mas ali ele é psicólogo, ele é tudo. E aí a gente não vê ninguém que entenda. Porque ir lá na tribuna e falar bonitinho, olha, vamos defender a educação e tal, é legal. Mas eu falo alguém que saiu lá de dentro, que eu estou tentando expor o que eu ouvir de alguém que trabalha na educação. Já não é igual. O meu discurso nunca vai ser igual de um professor. Certo? E principalmente daqueles que trabalham na área do pré, um exemplo. Sim. Para discutir isso, teria que ser alguém de dentro e com mandato. Só que a educação não se une. Não sei o porquê. Olha, não tem como eu discutir de algo que eu não conheço. A mesma coisa aí que o pessoal tá aí, só puxando um adendo aí dentro do que você está falando, votar em quem não usa o Sistema Único de Saúde nem de Educação. Como é que vai resolver o seu problema se ele não conhece a tua realidade? Né? Então, a educação, para resolver o problema da educação, a gente precisa de discussões amplas, porque nós temos várias especificidades, várias pessoas formadas em determinadas áreas, mas lembra quando eu disse no início da nossa conversa sobre o recorte social? A gente tem um recorte da sociedade dentro de uma sala de aula, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de todos os profissionais qualificados e preparados para isso. E quando tem muita gente discutindo e trabalhando em cima de leis e regramentos acerca daquilo, dos moldes dentro de uma sala de aula, hoje a gente tem que discutir a segurança dentro de sala de aula, porque nós não temos. Mata dentro de sala de aula. Né? Mata dentro. Eu já vi aluno chegar e falar, resolve a minha nota. O que é resolver a nota do aluno? O que esse aluno fez? O que ele está disposto a fazer para me resolver a nota dele? Então, assim... É uma ameaça, né? Ele fez uma ameaça. Aí, qual é a questão? Se a gente não se unir e colocar pessoas capazes de discutir e trazer, e brigar, porque é briga. Lá dentro é briga. Brigar para como deve ser, tá complicado. E vai ficar cada vez mais. Cada vez mais. Você sabe por quê? Porque tudo que um aluno sofre dentro de sala de aula, dentro da família, ele leva para a sala de aula. É um abuso, é um dia que ele não come, é um dia que ele foi agredido pelo pai, ou que não é criado pelo pai, não tem a figura paterna ou materna, e ele leva tudo aquilo ali para o processo de ensino-aprendizagem. Não deveria levar. Por que não leva? Para que criança não tem isso. Nós não temos condição de fazer esse filtro. Atinge o nosso emocional, atinge o nosso psicológico. Aí o processo de ensino-aprendizagem, ele começa a apresentar números ruins. Por quê? Porque nós não trazemos dentro do processo pessoas que têm condições de resolver os problemas. A gente está elegendo gente que mal pisou dentro de uma sala de aula. Quando eu estava preenchendo lá meu RRC, que é o registro de candidatura, estava lá para me comprovar se eu era alfabetizada. A gente tem que mudar e começar por aí, né? Por aí, como é Mas que alguém... Mas tem agora o negócio que tem que fazer... aqueles que não têm diploma, ele vai lá e faz uma provinha, para provar que ele sabe ler e escrever. Com todo respeito à pessoa, mas ele não possui na sua formação elementos que o qualifiquem para sentar numa cadeira onde as leis são pensadas, aprovadas ou não. Porque ele não sabe identificar
ele pode atuar ali como conselheiro de bairro, ele pode atuar como presidente ali do conselho, ele pode ajudar ali a relatar o que está acontecendo, mas propor intervenções, a gente está falando aí de algo mais profundo. Exato. Ô, Agna, fico feliz de você ter vindo aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. A entrevista acabou sendo meio que um bate-papo mesmo, né? Porque a gente não foi para os temas específicos, mas o tempo ali já estourou, a Yolanda já tá apontando para nós ele faz hora. Mas assim, boa sorte para você. Os partidos, quando sai candidato estadual, infelizmente não é igual ao federal, né? Que federal, cada um tem um fundo partidário do tamanho do mundo, mas o estadual não é a mesma coisa, né? É diferente, fazer igual a outra regra, um pouco mais embaixo. Mas boa sorte para você, que você possa alcançar o eleitorado que esteja tão insatisfeito com algumas situações assim como você. Espero que a gente tenha contribuído para você alcançar um pouco mais de eleitores. Sim. E que as pessoas possam prestar atenção um pouco em você, porque assim, gente, nós só vamos fazer diferente se a gente começar a mudar. Isso aí é fato. Não tem como você pegar um time de futebol e dizer que vai mudar, que vai ganhar, que vai disputar melhor, se você continua com o mesmo time. Uma hora cansa, sim, uma hora começa a ficar no campo de conforto. Então você precisa colocar sangue novo. Eu acho que, não estou desmerecendo os demais, mas eu acho que precisa ter pessoas novas, né? Com novas energias, novos pensamentos, novas ideias, e com essa vontade de brigar por pautas que às vezes acaba ficando esquecida. A gente precisa da agricultura, a gente precisa da saúde, a gente precisa da educação, a gente precisa de todas as bandeiras ser debatidas. Mas essas bandeiras sociais, principalmente quando se fala do servidor público que está adoecendo da área de educação, isso aí é um assunto muito sério, que eu sei que as pessoas estão substituindo tudo pela inteligência artificial, mas nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, que estudaram, que se abdicaram de tantas coisas pessoais para se formar, passar no concurso público e hoje entra numa sala de aula e que ele pega de herança. Infelizmente é uma doença, é uma situação ali que ele tem que gastar o dinheirinho em tudo que ele tem, uma reservinha para se tratar, que é o que está acontecendo hoje. O assunto é muito sério. Quando ele não é morto lá dentro, né? Infelizmente. Ou morto lá dentro. Infelizmente. Mas, Serginho, obrigada pelo espaço, aqueles que nos ouvem, por permitir que a gente entre aí na sua casa e tomara que a Agna Souza entre no seu coração também, para nos ajudar nessa proposta inovadora, porque gente preparada faz com que a nossa economia seja forte. E obrigada mesmo, e vamos para cima, porque agora a gente já está aí na candidatura, dia 16 a gente já pode iniciar aí os trabalhos de forma efetiva mesmo, e estamos à disposição. Vamos andar por Montenegro, tá? Eu já estou andando aqui em Montenegro, vamos visitar o comércio, vamos visitar aí as pessoas, as famílias, para que vejam em nós um poder de mudar essas realidades. Por mais que Deus abençoe a cada um, abençoe a tua vida, que dê tudo certo aí para todo mundo e que novos ares venham acontecer em 2026 na vida do rondoniense. Muito bem. Tá, então, falando com a Agna Souza, você que quer saber mais, se você quiser tirar alguma dúvida, eu gostei da sua ideia, mas eu quero aprofundar um pouco mais, quero conversar um pouco mais com você, procura lá nas redes sociais. Aqui a nossa entrevista, infelizmente a gente tem um tempo limitado, não deu para entrar em várias pautas, porque a gente levou um papo aqui meio aleatório, rendeu a conversa, não teve como eu segurar. Mas enfim, se você quer falar, quer saber mais sobre a candidata, vai lá nas redes sociais dela, que eu tenho certeza que ela vai, se você tiver a fim de bater um papo sadio, tenho certeza que ela vai te dar atenção. Fechou? Sintonia de Rondônia.com.br.